O modelo de missões da Igreja de Antioquia, lição de número 12, onde através do canal Pastor Cláudio Gomes Reflexões, poderemos juntos, assim como das demais lições que temos aqui apresentado, neste tema do trimestre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Hoje a lição de número 12, o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Teremos ainda mais duas lições, o propósito de missões e a volta do Senhor Jesus. Espero que você possa estar gostando, curta, compartilhe, inscreva em nosso canal para que você possa receber essas notificações. Desde já convido você a estar se posicionando, trazendo aí a seu acesso, o seu bloco de notas, também aí a sua canetinha, aí também o seu Atas Bíblico, revista da Escola Dominical, e desde já também colocando na sua agenda o seu compromisso para estar participando dia 17 de dezembro de 2023 nesta aula presencial da lição 12, em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Na igreja onde nós participamos, aqui que fica em Jacareí, na Rua Leitão 68, presidida pelo pastor Nilton Soares de Carvalho, temos orações, ministrações, breve da palavra, que antecede a escola dominical a partir das 8 horas da manhã. Você também é o nosso convidado a poder participar. Sem mais delongas, agradecemos a Deus por esta oportunidade e que você possa estar conosco aqui até o final. Não saia desse vídeo, que Deus tem bênção grandiosa para mim e para a sua vida. Objetivos da nossa lição são três. Primeiro, apresentar a natureza e as características da Igreja de Antioquia. O segundo objetivo é expor a sua natureza missionária. E em terceiro, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Você que já entendeu a proposta desta matéria, dessa lição de hoje, com base nos textos de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26, e em Atos capítulo 13, do versículo 1 a 5, nós vamos observar dados somados à leitura bíblica diária da semana em várias passagens, esses exemplos de modelo da missão em que a Igreja de Antioquia tem para nos ensinar nesta lição, nessa reflexão de hoje. O fato é que nós temos aqui a certeza e a convicção que foi obra e ação do Espírito Santo que garantiu aí o sucesso de toda a obra missionária através desta igreja, a qual nós temos aí para trazermos um entendimento da sua fundação, uma igreja que fora fundada por uma grande perseguição que inicialmente se deu, registrado lá em Atos capítulo de número 8, versículo 1, quando até mesmo Paulo, que era conhecido como Saulo também, que não havia ainda se convertido ao Senhor, foi que, somado a tantos outros que ali estavam, ele consentiu na morte de Estevão, e essa morte, essa grande que provocou na vida de Estevão, disparou ali numa sequência de grande perseguição em várias regiões, e o texto de Atos 8:1 vai mostrar que houve uma dispersão muito grande por toda a região da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos que ali ficaram, e para muitas regiões e muitas localidades, pessoas que também, com medo de passarem o que passaram ali, que passou Estevão, então dispersos pela perseguição por várias cidades, como por exemplo para as cidades de Chipre, que era numa ilha, ali do mar Mediterrâneo, para a Fenícia e também para Antioquia. Muitos judeus que já haviam se convertido ao Senhor fugiram para lá. Alguns inicialmente não anunciaram a palavra a todos, mas somente nas sinagogas dos judeus. Mas nós vamos observar que depois aos gentios esta palavra também de salvação foi alcançada, pois irmãos de Chipre e de Cirene se dirigiram para lá, que entrando em Antioquia, o registro bíblico vai nos mostrar que eles falavam aos gregos e anunciavam ao Senhor Jesus. E esta mensagem em anunciando o Evangelho do Senhor Jesus, como é isso, fruto, missões, é fruto do coração de Deus, da natureza de Deus. A Bíblia nos mostra que o Senhor era com eles e muitas multidões creram de todo o coração e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem trouxe um impacto muito grande para a época,
essa notícia, essa fama chega em Jerusalém, onde os apóstolos ali estavam, lembrando que esse momento já havia se passado alguns anos, entendemos assim, pois quando após ali a morte de Estevão, Deus, ele marcou encontro, Jesus marcou encontro com aquele Saulo que consentiu na morte de Estevão, enquanto esses irmãos estavam sendo dispersos para várias regiões. Nós vemos o relato em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, uma conversão maravilhosa de Paulo, que outrora era perseguidor, passou a ser perseguido. A forma que Barnabé o abraçou e o apresentou à igreja de Jerusalém. A forma que Paulo começou ali a ministrar a palavra ali em Jerusalém, a disputa em que ele se colocava até mesmo perante muitos gregos em prol do evangelho do Senhor. Aquela igreja, o povo, junto com Barnabé, julgou necessário, preservando a vida de Paulo, porque tentavam ali contra a sua vida, tentando até buscar a sua morte. Conduziram Paulo para a região de Tarso, onde ele ali esteve muitos anos. Quando agora esta igreja, estando ali fortalecida, confirmada pelo Senhor, onde aqueles irmãos que ali foram enviados, que não eram apóstolos, que chegaram ali, que eram crentes, salvos na pessoa de Jesus, sem título, sem posição, deram início àquela grande obra e propagavam o evangelho do Senhor Jesus, onde muitas pessoas, como diz o relato de Atos dos Apóstolos 11 e 21, reforço mais uma vez, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu. Estando agora Barnabé tomando conhecimento junto com a igreja de Jerusalém, ele é enviado pela igreja de Jerusalém para que pudessem ali verificar de fato o que realmente estava acontecendo. E o fato é que quando Barnabé ali chega, ele tem uma surpresa agradável da parte do Senhor, pois ele viu, como diz o relato do versículo 23 de Atos 11, a graça de Deus, e ele se alegrou, inclusive exortou os irmãos que ali estavam fazendo esta grande obra a que permanecessem a realizar esta grande obra com alegria, com convicção, com certeza, e daí desejar nós podemos entender a grande importância que esta igreja que fora fundada baseado ali na vontade de Deus e na perseguição em que outrora fora promovida em Jerusalém, mas que serviu como um combustível da parte do Espírito Santo para que eles se posicionassem e cumprissem aquilo que o Senhor já havia determinado em Atos 8:1. E receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, região de toda a Judéia e até os confins da terra. Deus estava usando essas experiências, esses momentos, essas situações, circunstâncias, para que pudessem eles agora ali, de diversas regiões, homens simples, mas cheios do Espírito Santo, homens sem título, mas cheios do Espírito Santo, em a qual agora Barnabé estava ali confirmando esta grande obra de Deus que ele estava realizando nas suas vidas, razão pela qual nós temos o relato de Barnabé, um enviado da igreja de Jerusalém, a estar ali confirmando esta grande obra, e ele ali, tendo o resultado positivo da ação do Espírito Santo, exortava-os a que continuassem e permanecessem no Senhor. Por quê? Porque com certeza grandes obstáculos, como desde a perseguição que houver em Jerusalém, não haveria de ser diferente quanto ali aquela igreja que ali estava sendo ali iniciada. É uma das segunda igreja depois de Jerusalém, que teve aí uma grande representatividade na expansão do reino de Cristo em toda a face da terra. Foi dali a qual também os irmãos foram conhecidos, os primeiramente chamados cristãos, onde aquela igreja, através desta motivação e essa propagação e essa fama em que eles tiveram, e que motivou Barnabé a ir, a estar ali confirmando, em que o Senhor ele realizou aí o envio dos primeiros missionários da igreja primitiva, a pessoa de Saulo e Barnabé. Mas como isso se deu? Paulo não estava ali. Então há de se entender, conforme os relatos bíblicos que você vai acompanhando dentro dessa leitura bíblica em classe também, que Paulo, ele agora ele é alcançado, ele é buscado ali em Tarso por Barnabé, que o conduz
quando ele assim o acha ali, para estar ali em Antioquia. E o texto do capítulo 11, versículo 26 de Atos dos Apóstolos mostra-nos que Barnabé tinha uma visão, de estar ali com aquela igreja agora que precisava, de continuar crescendo na graça do conhecimento do Senhor, como todos nós precisamos, e ir aperfeiçoando a cada dia. Ela esteve ali sendo uma igreja treinada, preparada durante todo um ano, pois o versículo 26 relata que aquela igreja se reunia e ali Paulo, Barnabé, ensinava aquela igreja. E ali, quando nós lemos Atos capítulo de número 3, nós temos o destaque que havia então já ali uma formação de professores, de doutores, preparados e ensinados dentro da palavra. Eu acredito que Paulo e Barnabé foram um dos mestres em destaque, mas outros se levantavam para dar para dar sequência, melhor dizendo, a esses ensinos, quando Paulo e Barnabé fossem enviados, mostrando que Deus, pelo Espírito Santo, Ele é aquele que cuida e que mostra com zelo e cuidado para com sua obra, não só daqueles que vão fazer a obra, mas aqueles que ficam para dar o respaldo através da contribuição, da oração, a necessidade de um aperfeiçoamento, de um ensino contínuo, para que a igreja continue firme nos seus propósitos. Assim como Deus estava usando Barnabé a incentivá-los no início, quando ele ali chegou, agora após um ano de formação daquela igreja, nós vemos quando o Atos dos Apóstolos, capítulo 13, relata ali os profetas e doutores que naquela igreja havia, vemos que houve ali uma formação, um preparo, tanto para que aqueles que haviam de ir para o campo missionário, mas como para aqueles que haveriam ali de ficar ali, sendo usados como instrumentos da parte do Senhor. Pois bem, quando nós chegamos no texto de Atos capítulo 13, vemos aí, dentro desse modelo da igreja, de missões da igreja de Antioquia, uma igreja que estava alicerçada na palavra, uma igreja que, segundo o versículo de número 2 do Atos 13, é uma igreja que servia ao Senhor, uma igreja que jejuava, uma igreja a qual o Espírito Santo de Deus tinha liberdade para falar, uma igreja que tinha discernimento, tinha os dons espirituais, e assim então o Espírito Santo conta com aquela igreja para que pudessem ali separar a Paulo e a Barnabé para realizar a obra do Senhor. Ato esse que fora feito, conforme o versículo 3 relata, no capítulo 13 de Atos, com jejum, com oração, e com a imposição de mãos para realizarem a obra do Senhor. Sabemos que esta é uma obra, um ministério específico a qual esses missionários eles foram enviados. Nós temos aí então desde já, não só pela obra que depois eles trazem de relatório daquilo que eles fizeram e realizaram durante a obra missionária, nós vamos já comentar alguns feitos, algumas realizações que eles fizeram, a despeito inclusive do relato que você pode, como contribuição que a revista também traz, na todas as leituras diárias da semana, de segunda a sábado, tem um destaque da leitura de sexta-feira, onde temos Atos capítulo 14, as missões que foram realizadas em diversas cidades, em países que não tinham ainda sido alcançados pelo Evangelho. Você vê então, depois no final nós vamos destacar melhor aqui, Paulo e Silas trazendo um relatório daquilo que Deus realizara pelas suas vidas, trazendo-nos desde já um entendimento claro e objetivo de que missões, ela não é uma obra realizada como uma obra independente, mas uma obra que deve ser respaldada e alicerçada desde o início, amparada pela igreja, e o Espírito Santo é aquele que conta com essa participação da igreja. Ele chama, mas é através da igreja em que os missionários são enviados, razão pela qual o missionário, quando a gente vê aí essas informações, sou um missionário independente, muitas vezes essa conotação, esse perfil, ainda que considerado por alguns, nós temos aí, não é o perfil bíblico. Contudo, nós devemos fazer a nossa parte e estar aqui anunciando, através da palavra de Deus, esta contribuição que essa lição 12 traz de modelo de missões da igreja de Antioquia.
Uma igreja que já começamos a entender e com clareza que era uma igreja que tinha a ação do Espírito Santo nas suas vidas como garantia de sucesso para a realização da obra missionária. É por isso que o nosso textuário mostra-nos, de início, no capítulo 13, que é o versículo 2, o destaque, que eles servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo é que fala com eles, para separar a Paulo e a Barnabé para realizar essa obra. E se não for a ação do Espírito Santo em confirmar e enviá-los, em estar com eles, eles não haveriam de ter capacidade de resistir às grandes dificuldades, que aquela igreja, agora representada nos apóstolos, tiveram e enfrentaram no campo missionário. O que é importante destacar, antes de adentrarmos aos detalhes que aconteceram ali nos relatos de Atos 14, vamos citar aqui algumas situações que o apóstolo Paulo passou para enriquecimento desta nossa reflexão. Antes lembrar que essa estrutura em que o Senhor ele preparou tanto aqueles que haveriam de ficar em Antioquia como para enviar ao campo missionário, é algo que vem do coração de Deus, projeto de Deus. O próprio apóstolo Paulo depois, ele relata em outras cartas que ele escreve, direcionada às igrejas que outrora ele fundou, que é a obra do Espírito Santo. Deus, nosso Senhor, é aquele que tem dado à sua igreja os dons espirituais, os dons ministeriais, e dentre eles, os pastores, os evangelistas, os doutores, os profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para essa grande obra do ministério, enfatizando que é por ele, dele, por ele, para ele, que todas as coisas são feitas por Jesus Cristo, nosso Senhor, e pela ação do seu Espírito Santo, o Consolador que ele prometeu que estaria conosco todos os dias, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou e nos ensinando todas as demais coisas. E eu creio que Deus, aqui pelo Espírito Santo, já tem ensinado a mim e você muita coisa nesta oportunidade. Quando nós adentramos os relatos do Atos capítulo 14, que confirma já uma mensagem que fora proferida pelo salmista, lá no Salmo 126, versículos 5 e 6, se você quiser acompanhar comigo. A palavra do Senhor diz lá nos Salmos a seguinte expressão. Estou chegando lá, irmãos. Salmo 126, versículos 5 e 6, veja aí. O que semeia com lágrimas, cegará com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Isso se confirma no ministério e no exemplo desta igreja, representada por apóstolo Paulo e Barnabé, o que eles passaram. Quando você observa a ida deles para o campo missionário, você vai encontrar o relato de Atos capítulo 14, que eles chegaram a uma região chamada Icônio. Isso está lá logo no começo do capítulo 14, e estando ali, eles falavam ousadamente a palavra do Senhor, de maneira que muitos creram no Senhor Jesus, tanto de judeus como também de gregos. Mas, como em todos os lugares, havia aqueles que, de forma incrédula, incitaram ali e se irritaram contra os irmãos. O ânimo daqueles que eram conhecidos como gentios, e assim eles detiveram-se, pois ali muito tempo falando ousadamente, mas ainda com essa resistência acerca do Senhor, testemunhando, e por eles insistirem em estar fazendo a obra do Senhor ali naquele lugar, o Senhor permitiu que eles então fossem usados por ele de forma tremenda e maravilhosa. E a Bíblia vai falar que muitos sinais e muitos prodígios Deus permitiu. Isso não quer dizer que acontecia todo dia, toda hora, mas como eles se detiveram ali muito tempo, e Deus permitiu que muita coisa se manifestasse para a honra e glória do nome do Senhor, porém,
como nós citamos, havia ali judeus incrédulos que incitavam, irritaram o povo, por consequência dos sinais e prodígios e maravilhas que o Senhor começou a realizar. Houve uma multidão que se dividiu, uns ficaram ao lado dos apóstolos, outros ao lado dos judeus que resistiam. O fato é que houve motim ao ponto de que estavam ali intencionados a apedrejarem ali a pessoa do apóstolo Paulo e Barnabé, aqueles missionários. Quando eles então, sabendo daquilo que ele estava por acontecer, os sujeitos, eles partem para a Listra. Na verdade, a Bíblia usa a expressão fugiram para a Listra, para a região de Derbe, depois de Icônio. Você, professor, aluno, pode buscar obter ali um mapa, né? Quero ver se eu consigo deixar para vocês aí na tela. Aí, colocar para você, onde você tem aí um mapa desta primeira viagem missionária de Paulo, onde você vê aí as cidades de Icônio, Listra, Derbe, né? Cidades da região da Licaônica aí, e também para algumas províncias circunvizinhas. Eles se deslocam para lá em função desta perseguição, né? E eu entendo desde já, através dessa leitura, que assim como Deus os impulsionou a sair de Jerusalém pela perseguição inicial, agora também, o mesmo modus operandi, o Espírito Santo usa a perseguição para trazer ali a motivação de Paulo e, né, se permitindo fazer os deslocamentos de Icônio para Listra, para Derbe, para as regiões das cidades da Licaônica e para as províncias circunvizinhas. E ali, como diz o versículo 7, eles pregassem o Evangelho, porque ali eles pregavam o Evangelho. Ou seja, eles não deixavam que as lutas, que as perseguições de uma cidade fizessem com que eles parassem de fazer a obra do Senhor. Pelo contrário, eram como instrumentos que provocavam aí como que uma orientação que hoje atualmente temos através do GPS. O Senhor tinha aí um meio para fazer com que eles se deslocassem aí e levassem essa palavra de salvação agora também a outros lugares. Nós vemos um relato da mesma forma que Deus começou a operar milagres quando ele estava lá em Icônio, e que foi aí uma das grandes motivações dele sair dali, né? Quando eles, depois de fizerem sinais e prodígios, o povo se dividiu e nesse motim, nessa situação, provocaram a intenção de matá-lo e foi a motivação dele fugir para Listra. Não foi diferente quando eles em Listra, Deus usou-os para, de uma certa forma, continuasse realizando esses prodígios e maravilhas, pois ali um homem, que segundo o relato bíblico, ele era coxo desde o seu nascimento. Quando Paulo ali, que estava pregando o Evangelho, observou-o, fixando os olhos nele, diz a Bíblia, no versículo 9, Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Ele disse em voz alta para aquele moço: levanta-te direito sobre os seus pés. E a Bíblia vai nos relatar, glória a Deus por isso, que ele saltou e ele andou. Assim, de igual modo que teve em Icônio, agora em Listra, aquelas pessoas, multidões, observaram o que eles fizeram. Agora a reação daquela multidão, daqueles povos que ali habitavam, que tinham uma cultura um tanto mística, declararam, em vez de a glória seja dada ao Senhor, em vez de declarar glórias a Deus, não tendo ainda maturidade suficiente de entender o que estava acontecendo, eles começaram a pronunciar que os deuses se fizeram semelhantes aos homens e estavam ali no meio deles, tinham descido até eles. Julgavam ser a pessoa de Barnabé, um dos seus deuses, chamado Júpiter, e a pessoa de Paulo, chamaram ele de Mercúrio, porque fora Paulo aquele que falara para aquele moço, para que ele se levantasse. Vai nos relatar a Bíblia que o sacerdote de Júpiter também trouxe à porta da cidade bois que queria sacrificar a eles. Mas quando Paulo e Barnabé ouvem sobre isso que estavam intencionados a fazer, eles rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão e dizendo: varões, por que vocês estão fazendo isso?
somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. E começou a mostrar ali, né, que eles estavam, na verdade, anunciando a salvação, anunciando a mensagem de arrependimento, para que eles pudessem se converter das vaidades e se direcionassem ao Deus vivo, aquele que realmente fez o céu e a terra, né? Para que se ele desligasse daquelas situações de engano, né? Paulo mostrou através ali do seu discurso, da sua palavra, nesse momento em que, depois de ter rasgado as suas vestes e falado a eles ali dessa forma, que desde os tempos passados Deus já tinha deixado o seu povo andar, todos os povos, em todos os seus próprios caminhos, mas ele não deixou a si mesmo sem testemunho. Estava agora beneficiando lá do céu, dando chuva, dando a seu tempo recursos, né? E agora enchendo de mantimento, de alegria os seus corações através do Evangelho. E quando Paulo estava dizendo isso, e com muita dificuldade, tentando impedir aquelas multidões de vir e sacrificar a eles, pois eles tinham um pensamento voltado naquilo que eles conheciam. Teve aí um relato do versículo 19, mostra que inclusive judeus que saíram lá de Antioquia, lá da onde havia aquela igreja que tinha sido formada, né? Judeus que talvez não estavam participando da igreja, mas se estavam, eram pessoas invejosas, e que não continham a presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, juntaram-se com pessoas lá invejosos da região de Icônio e trabalharam no convencimento daquela multidão, pois Paulo e Barnabé estavam rejeitando eles terem que fazer sacrifício a eles. Então foi fácil a aderência deles, a motivação daqueles lá de Antioquia, de Icônio, judeus que vieram de lá, para incitar aí o povo, e convenceu aí a grande multidão, e o final foi o que aconteceu, relatado no versículo de número 19, apedrejaram a Paulo, arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto, né? Ou seja, vamos jogar aqui para mostrar para ninguém quem fez isso com ele. Vamos mostrar aí que nós somos culpados. Ao ponto que os demais discípulos, como por exemplo Barnabé e outros, chegaram ali e, rodeando ele, viu que Paulo ainda não estava morto, fez com que Paulo se colocasse em pé, e ele levantou-se, ele vai lá e entra novamente na cidade. Olha, irmãos, tinha sido tido como morto, levado fora da cidade. Agora Paulo levanta-se e volta para dentro da cidade. No dia seguinte sai ele com Barnabé, vão para a região de Derbe, né? Veja aí a perseguição motivando a deslocar e a expandir o evangelho em outras terras e outros povos. Paulo chega ali e anuncia o evangelho. Imagina, irmão, como Paulo estava com feridas, machucado, né? Pelas pedradas, pelas feridas que lhes foram causadas. Imagina o tipo e a quantidade de feridas e machucados que levaram a tê-lo como morto e arrastaram para fora da cidade. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, ou seja, ele não ficou de férias aguardando que, sabe, as feridas se fecharem. Mas veja aí a necessidade e a prioridade, a motivação maior na fé em Cristo Jesus e o amor pelas almas foram a motivação que fez com que Paulo e Barnabé tomarem essa iniciativa. E estando ali enunciando a palavra, diz a Bíblia que muitos discípulos voltaram, depois de fazer a obra do Senhor ali, muitos discípulos voltaram para Listra, para Icônio e também para a Antioquia. E aí diz a palavra, depois de ter anunciado a cidade, feito muitos discípulos, na verdade, ali nessas cidades, Paulo e Silas voltam de novo para Listra, Paulo e Barnabé volta para Listra, volta para Icônio, volta para Antioquia. Eu falei Silas, mas Silas vai só na segunda viagem. E o que eles fazem quando voltam, depois de ter anunciado em Derbe, feito muitos discípulos? Eles voltam confirmando em cada cidade, em Listra, em Derbe, em Icônio. Eles estavam confirmando o ânimo daqueles que estavam agora abraçados à fé em Cristo Jesus, que não resistiram ao amor de Cristo. E eles
sabendo que como eles foram perseguidos, eles haveriam de ser perseguidos nas suas partidas. Então eles estavam voltando ali, mostrando e incentivando a eles. Paulo, com as suas feridas, creio ainda recentes, ele diz aí a palavra a eles para que perseverassem na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo entendia que os irmãos necessitavam de um encorajamento. Paulo, que tinha um perfil agora de uma igreja que havia enviado eles, uma igreja modelo que nós estamos estudando hoje, a igreja de Antioquia. Deve ser esta a minha postura, a sua postura, quer na pessoa agora como missionários, posicionados seja de forma em locais fazendo missão transcultural ou mesmo nas igrejas locais. Devemos ter tais quais a postura desses homens de Deus que foram enviados de Antioquia, membros desta igreja de Antioquia, fazer a obra do Senhor. Passando perseguições, padecendo sofrimentos, padecendo dores, ele tomou ali uma postura de ainda ter condições de ali ajudar, a estimular, a exortar, a permanecer na fé a outros irmãos que estavam ali fazendo, que ficariam ali fazendo a obra do Senhor. Pois o versículo 23 vai mostrar de Atos capítulo 14, que havendo-lhes por comum consentimento, ou seja, todos entenderam que precisavam eleger anciãos, irmãos em cada uma dessas igrejas que eles tinham fundado nessas localidades. Veja que Paulo tinha prioridade de anunciar a palavra, preparar obreiros para que pudessem ali estar dando sequência a esta grande obra, estimulando-os a continuar fazendo discípulos. Esta é uma lição de um grande exemplo que uma igreja missionária, que é verdadeiramente missionária, tem de exemplo. Hoje nós estamos dando um modelo de missões da igreja de Antioquia, que possa nós hoje aprendermos com isso, obreiros, pastores, líderes das igrejas, missionários que são das igrejas locais e de igrejas que enviam também missionários para realizar missões transculturais. Nós temos que ter a convicção que a nossa missão é pregar o Evangelho, é preparar novas pessoas para continuar sendo multiplicadores desta mensagem de salvação. Pessoas que possam não só multiplicar, mas ser também exemplos de motivação, tal qual o apóstolo Paulo, mesmo em feridas, machucado, dolorido, estava ali estimulando os irmãos a permanecer na fé, dizendo-lhes que importa que por muitas tribulações, como diz o texto aí no versículo de número 22, importa nós entrarmos no reino de Deus. Paulo não tinha sua vida como preciosa, contanto que se cumprisse nele, através dele, aquilo que ele foi chamado para realizar. Nós possamos ter como exemplo esta igreja que, assim como ele foi enviado através de oração e jejum, eles também fazia e preparava esses obreiros com muita oração e com muito jejum, chamando-os para esta obra do ministério, encomendando ao Senhor para que eles haviam crido. Nós temos esse exemplo também a ser seguido da igreja de Antioquia, no exercício de missões, em preparar obreiros não motivados por interesses de parentesco, não motivados por interesse financeiro, de preservação ali dos recursos dentro do meio da família, mas motivados principalmente na chamada, na vocação, e que, dirigidos pelo Espírito Santo, como eles foram, possam eles também, aqueles homens, as mulheres que hoje em dia também hão de ser levantados, já têm sido levantados para dar continuidade à obra do Senhor Jesus, sejam ali escolhidos, chamados e vocacionados pelo Senhor nosso Deus, pelo Espírito Santo. E é o papel desses que serão usados pelo Espírito Santo para impor as mãos sobre outros para continuar realizando a obra, seja a base a oração, seja a base a consagração, para que sejam sensíveis realmente à voz do Espírito Santo e não aos sentimentos puramente humanos que só vão produzir aqueles que se colocam e são chamados, motivados pelos motivos carnais,
a um grande sofrimento, não só para eles, como para a igreja, e dificultando o avanço da obra do Senhor. Vamos ver aí que todos os momentos de dificuldade e perseguição que surgiram na vida do ministério do apóstolo Paulo foram a motivação para eles continuar avançando em outros locais. Nós não devemos deixar que os obstáculos, as dificuldades nos paralisem, nos bloqueiem. Pelo contrário, quando nós olhamos a igreja, que é modelo de missões para nós hoje, através desta lição, a igreja de Antioquia, representada agora por apóstolo Paulo e Silas, é uma igreja que não se estagna, mas que persevera caminhando e depois volta confirmando, sabendo que nem todos hão de crer, mas aqueles que creem, o Senhor vai estar ali confirmando, aperfeiçoando, para que, assim como no início da igreja primitiva, a cada dia o Senhor acrescentava as almas que se haviam de salvar. Deus pudesse por dar sequência agora por aqueles que estariam ali, lideranças locais, dando sequência a essa grande obra. E Paulo e Silas continuam levando a mensagem em outros locais. O relato desta lição vai terminar mostrando-nos quando ele retorna para agora Antioquia, depois de haver confirmado ali a obra do Senhor. Eles passam pela Pisídia, Panfilha, anunciam a palavra de Deus também em Perge, anunciam a palavra do Senhor também quando eles descem para Atalia, navegaram depois para Antioquia, versículo de número 26, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido, E o versículo 27 relata que quando eles chegam e se reúnem com a igreja, eles relatam quão grandes coisas Deus havia feito por eles e como Deus abrira também aos gentios a porta da fé. E eles ficaram não pouco tempo com os discípulos, crendo que eles estavam ali trazendo o relatório. Isso trazia edificação, trazia alegria, trazia prazer e convicção naquilo que Deus, pelo seu Espírito Santo, os havia comissionado a fazer. E eles ficaram ali bastante tempo para que pudessem se alegrar, fortalecer, recalibrar ali as suas forças, para que pudesse agora então, depois, como você vai ler, quando estuda o Atos dos Apóstolos, outras segunda e terceira viagem que Paulo também ele realizou para dar sequência ao chamado que a grande obra do Senhor havia iniciado através desta igreja sobre a sua vida. Então nós temos aqui, dentro dessa lição, e esses relatos, Paulo trazendo a experiência na sua vida, a respeito do texto que nós lemos em Salmos 126, que levou a palavra do Senhor, no meio de tribulações, dificuldades, chorando, mas ele veio colhendo os seus molhos, trazendo aí um relatório frutífero, para a igreja do Senhor Jesus. Esses ensinos que nós temos nessa reunião, nessa lição de hoje, só fora possível essa resistência, essa capacitação, porque o Espírito Santo de Deus era com os seus servos. Havia uma igreja que estava à retaguarda, orando, jejuando, não só no envio, mas servindo ao Senhor desta forma, e Deus ia prosperando e dando graça aos seus servos que estavam realizando ali a obra missionária. Então fica esse incentivo para que você possa trazer essa aula ali, a reprodução também de um mapa mostrando toda essa trajetória da ida e da volta. Enfatize ali na sala de aula esse roteiro, enfatize ali a prestação de conta que o apóstolo Paulo lhe fez, Faça ali perguntas reflexivas que possam ali a cada um poderem trazer a sua contribuição, para, quem sabe, no projeto dos modelos que a igreja de Antioquia praticou, possa hoje nós estarmos, quem sabe, colocando em prática também em nossos dias atuais. Esta é a proposta desta lição, que à luz desses exemplos desta igreja missionária, nós possamos continuar fazendo e melhorando a forma de fazer o cumprimento da nossa missão. Uma das provas que o Espírito Santo ele age na igreja é o investimento nessa área missionária, o aperfeiçoamento nessa área missionária.
certo? Assim, a tarefa de evangelizar, de participar dos projetos missionários na igreja local, a oração, a consagração, os jejuns, a contribuição, coloca aí a igreja e desperta ela também a outros para realizar a obra do Senhor Jesus, para ser sensíveis a ouvir aquilo que Jesus tem para falar e direcionados pelo seu Santo Espírito. E assim, quando o Espírito Santo ele encontra corações sensíveis que estão preparados aí a abrir mão, quem sabe, de tudo em prol do amor, porque são pessoas sedentas por almas para levar a Cristo o Senhor Jesus, ele vai trazendo a cada um, em cada momento, como o apóstolo Paulo teve, as suas experiências, e experiências essas que vão servir de combustível para incentivar outras pessoas também a continuar sendo aí chamadas, levantadas e impulsionadas pelo Espírito Santo a continuar fazendo a obra do Senhor. É o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, nosso Deus, que capacita os talentos, dá dons espirituais à sua igreja, para que possam aí fazer a obra do Senhor com alegria, com convicção, tendo a certeza que ganhar almas, ganhar vidas para o reino de Deus é a missão mais excelente e importante e prioritária que o Senhor tem comissionado à sua igreja. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tendo a certeza que quem crer e for batizado há de ser salvo, e nós devemos aí encarar que todas as dificuldades, todos os obstáculos, todas as perseguições é sinal para que nós continuemos a fazer ou mais e mais, intensificando inclusive aquilo que nós estamos fazendo. Deus vai continuar confirmando com os sinais, com os prodígios, Deus vai continuar operando milagres, Deus nessa trajetória ele vai curar enfermos, como ele curou aquele moço que era coxo desde nascença, tudo em prol do evangelho, tudo em prol da boa nova de salvação a outras vidas. Esse não é o objetivo afim, mas é o meio pelo qual Deus usa para confirmar a sua boa obra, trazendo cura, salvação, libertação nas vidas através dos testemunhos de curas e milagres, a manifestação do poder de Deus, do seu grande amor. As pessoas se tornam sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, e assim o crescimento na qualidade e naqueles que hão de se salvar dia após dia, o Espírito Santo há de acrescentar à sua igreja. Fique com Deus, que você possa ser um divulgador desta lição também, compartilhando agora esta mensagem a outras pessoas, incentivando-os a que possam participar presencialmente, não só nessa lição, mas em todas as ministrações das escolas bíblicas dominicais, que a partir das 9 horas temos nas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus também. Que Deus continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue abrindo a porta da palavra, usando de forma poderosa a continuar levando esta mensagem. Um forte abraço, que Deus abençoe, fique com Deus.